que nada substitui a vivência do espaço, né? A fotografia é uma imagem visual, mas você vivenciar o espaço, você tem outras sensações, né? O cheiro. Fala pessoal, estamos começando mais uma gravação do Arc 2P. Hoje sem o Danilo. Não, né? O ambiente está tão mais leve. O ambiente está mais leve, mais gostoso. Brincadeira, Natália, estão sentindo sua falta. Eu sou o Satoshi, estou aqui com o Samuel. Ô galera. Com a Elis. Oi. E um ilustre convidado, Léo. Ilustríssimo ele. Pessoal, tudo bem? Beleza? Grande Léo. O Léo é um amigo nosso aí, de arquitetura, né? E o tema de hoje, Satoshi, antes de apresentar o Léo e as suas especificidades, vamos falar do tema que aí já... A palavra do dia de hoje já perdi. Já foi, né? O Danilo fica falando que cada dia tem uma palavra nova. Mas é que o vocabulário dele é muito... É restrito. Ele não conhece as palavras, né? Ele vai ouvir isso aqui vai ficar louco, né? Mas enfim, Satoshi, o que a gente vai falar hoje, gente? O tema de hoje é fotografia. Muito bem. Fotografia, obviamente, sempre relacionado com arquitetura, né? Especificamente, o nosso tema central aqui. Mas é claro que a gente vai falar aqui, o Léo vai se apresentar daqui a pouco melhor aí, e é claro que ele é um fotógrafo e ele é arquiteto também. Então a gente vai tentar discorrer sobre essa relação aí, como é que essas coisas fluem na vida dele, né? Léo, fala aí, quem que é você, cara? Bom, eu sou o Léo Tomás, eu sou arquiteto, eu me formei em 2008 na Universidade de São Judas. Eu sempre gostei de fotografia e fui sempre estudando meio que por conta própria, né? Em 2012 eu fiz cursos com fotógrafos de arquitetura, cursos de fotografia para entender como é que funciona a fotografia. E comecei a pegar trabalhos, atuando como arquiteto mesmo, pegando trabalhos por fora para fazer, o negócio foi começando a crescer, ficar mais profissional. E hoje eu atuo como fotógrafo de arquitetura, prestando serviço para escritórios de arquitetura, tudo que fotografia é relacionada à arquitetura. Então, isso é uma coisa interessante de falar. Quando eu comecei aqui, eu falei de arquitetura relacionada, melhor, fotografia relacionada à arquitetura especificamente. Né? Eu sei que esse é o teu caso, mas você, por exemplo, já chegou a atuar em ramos da fotografia que não fosse de arquitetura? Sei lá, tem aqui o Chabar aqui, você tira foto. Já fiz fotografias assim. Batizado, não sei de quem. Sim, com certeza. Mas assim, para fazer esse tipo de fotografia, para cada tipo de fotografia você tem um equipamento específico para cada coisa. Então, para fotografia de arquitetura, a gente tem os equipamentos específicos, né, de câmera, lente, para esse tipo de fotografia. Então, como eu sou mais especializado em fotografia de arquitetura, não faço muitos trabalhos em outros níveis. Assim, Na verdade, eu ia falar até o seguinte, as lentes para usar, a gente está falando especificamente do padrão técnico, né? Mas daqui a pouco a gente vai para o campo mais abstrato. Mas sobre a parte técnica das câmeras, me corrija se eu estiver errado. Normalmente o fotógrafo de arquitetura ele procura câmeras que não vão distorcer a perspectiva, né? As lentes de fotografia de arquitetura geralmente são lentes mais abertas, né? E que não distorcem a perspectiva. Você tem as lentes olho de peixe, né? Uhum. Elas... você usa olho de peixe, ela pega todo o ambiente, mas ela distorce, né, as verticais. Na fotografia de arquitetura, a gente geralmente usa as verticais sempre retas, né, sempre em pé, paralelas. Ele tira o ponto de fuga, né? Não é que você tira o ponto de fuga, na verdade você valoriza a perspectiva. Porque quando você tira a foto de um prédio, por exemplo, de baixo ali para cima, quando você tira com uma lente normal, ele tende a encontrar os pontos. Isso, porque você está apontando a câmera para cima. Na fotografia de arquitetura, você tem o plano do sensor da câmera e o plano do edifício. Para as verticais ficarem sempre paralelas, você precisa que o plano do edifício fique na mesma... paralela ao o plano do edifício tem que ficar paralelo ao plano do sensor da câmera. E aí você tem lentes que chama lente tilt shift, né? Que você consegue controlar a perspectiva. Mas então manda pra gente, Léo. Você falou que isso é um hobby seu, né? Começou como hobby, sim, é profissional. Mas muito da fotografia, você acha que ela veio da sua visão como arquiteto, ou seja, ou até melhor, eu queria entender de você se depois de você ter estudado mais a fotografia, isso já que você continua atuando como arquiteto, isso te ajuda de alguma maneira no projetar? Eu acho que você fotografando o espaço, você tem
você tem uma visão melhor da arquitetura. Não sei. Isso te ajuda, tipo, por exemplo, eu lembro assim, vou te interromper um pouco, mas quando a gente estava na faculdade de arquitetura, eu lembro que em algum momento lá eles inseriram a matéria de fotografia, né? E a alegação deles para inserir... Nossa, eu nunca tive essa. Você nunca teve fotografia? Eletiva, optativa? E eu lembro que a alegação deles para inserir a matéria de fotografia no curso, né, é que era uma maneira de treinar o olhar do arquiteto. Então, na verdade, você entender como é que funciona, na verdade, essa questão da perspectiva, do plano de front, o plano de fundo, as paralelas, né, e a volumetria desse espaço, tanto internamente quanto externamente. Era uma maneira de treinar, de você tirar foto e entender como é que aquilo funciona, né? Que, na verdade, para mim, é um paralelo com você fazer um desenho a olho nu. Sim, com certeza. É uma maneira mais prática e mais rápida de fazer. Por exemplo, você está projetando, você faz um croquis do que você está imaginando. Se você olhar um croquis por exemplo, nessa apresentação aí, tem um croquis acho que do Souto de Moura. A galera que está ouvindo, a gente está com umas imagens aqui que ele trouxe aí. Vocês não estão vendo, mas acreditem, a gente está vendo. Então, por exemplo, isso aí foi um croquis que o arquiteto estava projetando, ele já criou a cena que ele imaginava de como era esse projeto. A cena da fotografia, né? A fotografia estava no pensamento dele, ele transmitiu isso para o papel. Inclusive a gente tem aqui o croquis e tem a foto depois do edifício pronto. E aí ainda relacionando sobre essa questão do projeto, né? Essa questão, eu inclusive até falo isso um pouco por o Grops aí. Apareceu uma foto aqui do Walter Grops, e o Walter Grops é um cara muito comentado nesse podcast. Não positivamente, mas ele é comentado aqui. Mas então, voltando à questão da fotografia ainda como objeto de estudo na faculdade, né, no âmbito acadêmico, eu lembro que logo um pouco depois que a gente teve o curso de fotografia, eu tive a oportunidade de comprar uma câmera semi-profissional, aquela que é DLSR, alguma coisa assim. Isso, DSLR, que é com espelho e tal. Enfim, e realmente ali você começa a ter um pouco mais de noção, né, sobre como os edifícios vão caber nessa foto, na verdade. A minha luta era sempre essa, inclusive até soldava o Léo, não, eu tô precisando de uma lente aqui e tal, e ele trazia umas lentes pra mim que custava o olho da cara. Falei, não, esquece, vou me virar com essa que eu tenho, mano. E aí eu tentava mexer com aquilo ali, tentar fazer com que eu aprimorasse realmente a maneira de projetar, né, e tal. Enfim, foi um momento ali da minha vida, eu não avancei com isso, tenho a câmera até hoje, mas não avancei. Mas eu lembro que isso me ajudou de uma certa maneira, o Elisa, até falando mais pra Elisa que estava perguntando. Isso me ajudou, assim, eu lembro que essa maneira como enxergar os edifícios, de entender essa questão da proporcionalidade, né? O enquadramento. E uma outra coisa... Essa que é a questão. A fotografia, você falou que os edifícios não cabiam dentro da sua lente, da sua câmera. Eu acho que, na verdade, você tem que entender o equipamento que você tem e você usar o que você tem disponível. Não adianta você querer... não consigo fotografar esse prédio inteiro, eu vou virar a câmera para cima para tentar caber. Não, você não pode colocar o elefante no pires, né? Você tem que entender o que você consegue enquadrar o seu equipamento e trabalhar dentro daquele enquadramento, criando a melhor composição possível. Não, e pior ainda no meu caso, porque eu usava uma lente, aquela 50mm 1.4, que é uma lente, que você, pra você tirar foto de uma cara de uma pessoa, você tem que estar a 10 metros dela. E a 50mm, na verdade... É super... Né? Vou tirar um retrato. A 50mm é uma câmera justamente para retrato. E provavelmente a sua câmera não é full frame, que full frame é o sensor cheio. Então, como as câmeras que não são full frame, elas são cropadas, vamos dizer. Acho que é isso aí, ele corta. Não, ela cropa, então, e ela na verdade não é 50mm, ela vira 75mm. Então é como se você fizesse um zoom maior. Era bem por aí, né? E era difícil você pegar. Então eu pegava detalhes, na verdade, eu conseguia pegar, mas era uma lente sensacional, né? E aí eu já vou até puxar um outro gancho aqui, que é sobre a questão da luz, na verdade. Foi uma coisa que me ajudou muito também, esse negócio da fotografia, né? A gente viu um edifício, por exemplo, um edifício, às vezes eu estava passando em algum lugar e vi um edifício a olho nu, como eu estou vendo lá e tal. Isso aí eu estou falando, eu não faço isso na rua aqui em São Paulo, isso eu fiz em algumas viagens, até é uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente também, de algumas fotos que o Léo tem aí. E eu fazia algumas viagens, né? Muito bem, eu tirava essa foto, depois eu ia olhar,
E assim, o ambiente era completamente diferente do que eu tinha visto do ponto de vista de iluminação, né? Engraçado, porque realmente a câmera não capta o que o nosso olho está vendo exatamente. É uma outra história. E aí, às vezes, eu mudava um pouquinho, buf, A grande questão da fotografia é você... Bom, fotografia é você desenhar com a luz. Então você tem que entender como é que a luz incide sobre... No meu caso, falando sobre fotografia de arquitetura, como é que a luz incide sobre o edifício e como é que ela começa a revelar as texturas, como é que ela ilumina essa fachada. Eu não posso fotografar na contraluz, porque senão eu vou expor o sol e a minha fachada vai ficar escura. Pode ser que essa seja a minha intenção, pode ser que não. Até depois a gente pode olhar umas fotografias que vão mostrar justamente... Mostra esse esquema. Exatamente. Porque o olho, o teu cérebro processa, né, as informações. A câmera não. A câmera, você tem ela tem um negócio que chama latitude de imagem. Você expor uma coisa que está muito clara, o que está escuro vai ficar muito escuro. Se você expor o contrário, senão você não consegue achar esse meio. Você tem que sempre tentar achar esse meio termo. Ele parece dar uma exagerada nos extremos, né? O que está com luz fica muito estourado e está preto. Aí você tem que achar esse meio do caminho aí. Até por isso que, respondendo a minha própria pergunta, eu acho que aí que está o interessante na fotografia, que são esses detalhes que você tem que tomar cuidado, ter atenção, que acaba treinando o seu olhar, né? O desenho também é uma técnica muito diferente, eu acho, cada um com seus limites, mas na fotografia eu acho que ela ajuda muito nesse sentido do detalhe, da luz, como ela incide, do enquadramento, e isso pra gente, né, quando tá projetando, eu acho que ajuda no processo também, falando pelo menos a minha opinião, né. E eu tive também a oportunidade, foi muito legal que quando eu fiz o curso de fotografia, a gente começou com a Pinhole, né. E aí é um outro entendimento, para quem não sabe, essa é aquela técnica da isso que eu ia falar, isso são os que não sabem. É legal a gente falar, então, como é que a fotografia surgiu, porque a Pinhole está muito ligada como que funciona a fotografia. A fotografia começa com a câmera, chama câmera escura, câmera obscura. Sempre houve uma necessidade de você representar o espaço de uma forma, construir a perspectiva, né, de uma forma bidimensional, certo? Você tem que representar o espaço tridimensional no plano bidimensional. E, não sei, o homem criou essa câmera escura. Como é que funciona? Os pintores eles criavam uma caixa que ele ficava ali dentro. De um lado, fazia um pequeno orifício, né? E a paisagem que estava atrás do orifício se projeta no fundo da caixa, de ponta cabeça. E se projeta como uma fotografia mesmo. Só que não tinha o elemento para você registrar, né? Uma coisa fotossensível, né? Sensível à luz, que você pudesse registrar. Então o cara ficava dentro da câmera escura, colocava uma tela e pintava. Então tem o Canaletto, foi um fotógrafo, um pintor da época do Renascimento, que fez várias imagens de Veneza. No caso, ele fazia no quarto dele, então. Não, né? ele saía montava essa caixa na rua e fazia pinturas da cidade dentro dessa caixa. Nossa, que... E a Pinhole é exatamente isso. Você pega uma latinha, faz um furinho na latinha, senão ele está dentro da latinha. Né? Aí você tem bem que você falou. Você pega um negativo de filme, né, coloca no fundo e deixa a luz expondo, e ele registra como se fosse uma câmera fotográfica, né? Aquele pontinho, a luz entra por ali e vai gravando o negativo. E aí o legal é que dependendo de onde você coloca, ela vai mudando, certo? Então ela tem aquela abertura, como na câmera, quando você deixa a abertura... o tempo de exposição, né? O tempo de exposição, exatamente. Então o legal é você ver que a foto ela fica com essa... passar do tempo, muito interessante. Exatamente. Essa questão do passar do tempo é muito legal. A primeira fotografia que foi feita, que foi realizada, tem até uma imagem aí. Ah, tá vendo? Aí é exatamente a ideia da câmera escura. O pintor dentro da caixa com a tela de ponta cabeça. De ponta cabeça. E então passa um pouquinho aí as imagens do Canaletto que ele retratava dentro da câmera escura. É tipo um croquisão, né? É um croquisão. Mas aí já com uma veracidade. Mas você vê que tem proporção. Exatamente. Provavelmente o edifício inteiro não cabia dentro da coisa, mas ele
fez um enquadramento mostrando o que ele queria, né? Porque a fotografia é justamente isso, é você escolher o que está no quadro e escolher também o que não vai estar no quadro, né? Você faz... A gente pode dizer que essas do Canaletto foram as primeiras fotografias, assim, né? Você não pode dizer que é uma fotografia, né? Mas é... Tentativa, né? Uma tentativa. Não, é uma tentativa. É uma técnica de pintura. É uma técnica de pintura, exatamente. Essa imagem, a primeira fotografia que foi realizada foi o Lipsy que fez. O que ele percebeu? Ele percebeu que o asfalto era fotossensível. Então ele pegou uma câmera escura, fez uma emulsão numa pedra e colocou para ficar exposto. Eu acho que no estúdio dele, assim, a imagem que foi criada foi feita no estúdio dele. Bom, o asfalto é fotossensível, mas ele é pouco sensível. Então, para fazer a imagem, ele precisou de uma exposição de 8 horas. Então, a imagem está assim, bem ruim, mas você pode ver que tem duas fachadas paralelas que as duas estão iluminadas. Uhum. Uma fotografia nos dias de hoje, você não conseguiria isso, porque a luz está incidindo em uma fachada. Mas como foram 8 horas de exposição, foi o tempo suficiente para o sol fazer toda a trajetória, iluminar uma fachada, depois iluminar outra fachada. Interessante. Depois as técnicas de registro foram se desenvolvendo, né? Teve o daguerreótipo. O daguerreótipo tem uma foto muito emblemática também, que foi o Luiz Daguerre fez em Paris. É uma rua movimentada de Paris, provavelmente devia ter muito movimento. O daguerreótipo, você tinha mais ou menos uns 40, 45 minutos de tempo de exposição, que precisava ser exposto à luz do sensor, ou a emulsão, né? E provavelmente tinha movimento na rua, mas a única coisa que ficou registrada, a única pessoa que ficou registrada nessa imagem foram um engraxate engraxando o sapato de um... Que ele ficou parado numa ficou cota. Parado o tempo suficiente para ficar registrado. E a arquitetura e a fotografia, elas se encontram justamente por causa disso, porque a arquitetura é estática, ela está ali parada, não tem movimento, então você precisava de um tempo de exposição maior. Mas aí é interessante que ela está parada, mas também consegue registrar o efeito da luz, do tempo, com certeza, exatamente. Cara, eu ia te perguntar, eu sei que você andou viajando bastante aí, fazendo umas fotos e tal, né? Queria que se você tiver, que viesse na tua mente aí alguns edifícios interessantes que você tem visto ultimamente lá, e os quais você fotografou e, enfim, né, teve um efeito interessante, que se destacou. Na verdade, talvez uma outra pergunta, né? O que você, quando nessas viagens, o que você busca ali enquanto arquitetura para poder fotografar? Qual que é o primeiro olhar, assim, quando você está... Na verdade, assim, é o que eu te falei, você tem que buscar o equilíbrio na composição, você tem que entender a luz, entender o equipamento que você tem. Nessas últimas viagens que eu fiz, por incrível que pareça, as fotografias foram feitas com celular. Mas você não estava usando Eu não estava usando a minha câmera. Aquelas câmeras que foi Cappuccino e tudo, não? Não, então eu estava fotografando com o celular. Então eu tenho que entender a limitação do equipamento e entender a luz, como é que a luz está incidindo, de que ângulo que eu vou tirar no momento que eu tô fotografando, né? E o que eu quero mostrar. Bom, nessa última viagem, falar de fotografia, mas tem que falar um pouco de arquitetura também, né? Fica tranquilo que o nosso podcast é para isso. Não, um dos edifícios mais legais que eu visitei foi a Mesquita de Córdoba. Toda a região da Andaluzia era dominada pelos árabes, né? Toda a cultura árabe ainda está presente lá. E a Mesquita de Córdoba, que foi se ampliando, e depois de um tempo os reis católicos dominaram a Espanha. Só que eles reconheceram que a arquitetura que os árabes produziram tinha muito valor. Só que eles tinham que impor a arquitetura deles. Então, a Mesquita de Córdoba, ela tem incrustada no meio dela uma catedral católica, uma arquitetura renascentista, que uma cúpula, um trabalho de quadro que você reconhece a arquitetura ocidental e a arquitetura moura, né? A arquitetura árabe. Seria a gente está olhando aqui a foto, seria isso daqui? Exatamente. Esses arcos são da Mesquita dos Árabes, né? E aquela imagem aérea, você vê a catedral que foi incrustada no meio da Mesquita. Cara, e interessante porque isso realmente é um prato cheio para uma fotografia, né? Essa questão da perspectiva aqui. A perspectiva de como a luz entra no espaço, né? Aqueles óculos, né, que tem
aquelas zenitais ali. Zenitais. A gente vê, inclusive, a gente deu um Google aqui, estamos olhando as fotos que estão aparecendo. Então você vê que tem várias. Na verdade, acho que as duas prevalecem aqui. Que uma é essa mais paralela, né, com a perspectiva central no fundo, e a outra que é uma deslocada, que é, por exemplo, aqui, ó, onde você pega duas pontos de perspectivas, na verdade, nos cantos, né? E eles se juntam aqui na frente da foto, no caso de um pilar, por exemplo. Imagina o ponto de perspectiva está aqui e aqui, diferente daquele outro primeiro, que aqui parece que o ponto está aqui saindo, né? Mas é um lugar onde dá para fazer muita coisa com uma câmera ali. É que a repetição dos elementos também cria movimento na foto. Então, acaba ajudando bastante. É estático, mas é super... Não sei nem explicar direito, assim, mas é uma coisa... É estático, mas é movimentado, né? É ortogonal, né? É ortogonal, mas como tem muitos elementos, você olhando de frente, você mudando a perspectiva, parece que não tem uma lógica, né? Mas é muito interessante esse lugar. E deve ser, claro, além da questão da fotografia, assim, das oportunidades de fazer uma foto legal, arquitetonicamente falando, é muito interessante também, historicamente, né? Um lugar super representativo desse ponto de vista da arquitetura histórica, né? Marcou épocas ali e tal. E por onde mais você andou lá? Então, essa última viagem foi só para Andaluzia mesmo. Eu cheguei em Madrid, depois fui para Sevilha. Sevilha também é uma cidade incrível, muito legal. Aí fui conhecer os Portos Brancos, que são pequenos povoados no sul ali da Espanha também, entre Sevilha e Granada. Aí Granada, aí Córdoba, e de Córdoba Madrid voltei. E aí agora eu vou lá naquela da Elisa. O que você achou? O que você se lembra aí? Teve uma grande dificuldade para você fotografar? Pode ser em qualquer lugar, na verdade, aqui no Brasil, sim, lugar, que foi algum lugar complicado ali que... Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é conseguir montar um enquadramento que seja harmônico visualmente. E, por exemplo, eu acho que a grande questão da fotografia de arquitetura é você ter que ter muita paciência. Nossa, eu sei disso. Quando ele vai tirar as fotos com a gente, é um dia lá. Você precisa passar o dia na casa, porque você chega de manhã, é uma luz, à tarde é outra luz, à noite é outra luz. Então, se você pegar a mesma fachada às 6 horas da tarde, se você pegar, sei lá, meia hora depois, é outra luz. Então, pode ser que a foto que você fez meia hora antes não ter muito valor, não ter a iluminação não tá boa, mas meia hora depois a coisa já fica com uma outra cara, fica muito mais interessante. Em suma, não existiu nenhuma dificuldade, nenhum edifício ia ter grande dificuldade, porque o que você precisava ter é paciência mesmo. Você ficava, tá porcaria essa foto. Não, por exemplo, de tempo que vai melhorar. Você às vezes precisa fotografar um edifício grande, alto, que puta, daqui da rua não consigo, não tenho ângulo para fotografar. Aí você precisa... Você vai indo para trás, você vai indo para trás, você encosta na parede, não tem mais para onde ir agora. Não posso apontar minha câmera para cima porque vai distorcer. Aí você precisa pedir autorização para outras pessoas, pedindo autorização no prédio vizinho, posso subir num andar aí mais alto que eu possa enquadrar melhor, né? A dificuldade é isso, você conseguir encontrar um ângulo que fique adequado ao que você está querendo mostrar, né? Então tem que ser muito persistente para depois. É uma questão da paciência mesmo. Engraçado, porque essa daqui que a gente está vendo uma aqui que é do anexo lá que a gente projetou. Eu lembro que realmente a gente chegou lá tarde, né? Ou menos, era mais de manhã e tal. E se a gente vê depois a evolução das fotos, até que ele chegar no tal do lusco-fusco lá, que é o momento... Léo? O lusco-fusco é o momento quando você está na transição ou do dia para a noite ou da noite para o dia, que você fica com aquele céu azulado. Assim. Quando você vai fotografar um edifício iluminado durante o dia, geralmente você olha a janela, está tudo escuro dentro, né? E se você fotografar à noite, a fachada está escura e dentro está iluminado. O lusco-fusco é justamente esse momento de equilíbrio. Você consegue... A fachada ainda está bem iluminada, o céu tá aquele azulão, aquele roxo, não sei, e você consegue o equilíbrio do interior com o exterior, com a fachada com o interno, né? Essa imagem aí dá pra... E olha que interessante, a cor do fundo aqui, a gente tem uma foto que tem 3 cores principais, né? Branco, um vermelho,
4, vai. Branco, vermelho, um amarelo, assim, e um azul. Esse azul, mais cedo, ele tá verde aqui, né? Não sei se todo mundo tá enxergando isso, ou eu sou o autor. Um vestido azul ou branco. Exatamente, aquele vestido lá do... Lembra que um negócio que apareceu na internet, um meme lá? Vestido azul e dourado, sei lá, uma história assim. E aí, cara, aqui tá totalmente azul pra mim, aqui tá verde, são coisas bem diferentes, né? Mas isso só pela questão da luz e tal. Aqui é o lusco-fusco, né? Aí é o lusco-fusco, né? Que é o céu azuladão. O sol se pondo, né? Esse é o melhor momento para tirar qualquer foto. Quer dizer, de arquitetura. É um momento especial, né? Porque você consegue equilibrar o interior com o exterior. Entendi. Não é que seja o melhor momento. Às vezes você precisa revelar uma textura, né, na fachada. Então que aí não vai... Que depende da proposta também. Depende da proposta, depende do que você está querendo mostrar, né? E aí minha pergunta, aproveitando, você conversa com os arquitetos, eles te falam, olha, eu quero que valorize isso ou Não, aquilo, certeza, ou é mais tem também a questão, Léo, artista, né? O seu olhar, você coloca a sua identidade na fotografia. Com certeza. A fotografia de arquitetura, por mais que a gente tente criar uma composição harmônica, artística, a visão da fotografia de arquitetura é representar o espaço como se fosse uma reportagem sobre aquele espaço. Então, é um trabalho comercial, não um trabalho... Eu não tenho uma visão artística sobre aquele prédio, eu não vou criar uma imagem abstrata, né? Poderia fazer isso. Então, mas isso aí pode dizer que é uma postura sua, né? Tem fotógrafos que são muito artísticos, então o cara tá um pouco se lixando para que a gente entenda a volumetria. Só que aí seria um trabalho mais autoral, né? Isso não é um trabalho comercial. Então, mas você tem esse viés também? Alguma coisa que você faz autoral lá, tira foto de uma maçã e eu tenho um pouco isso. Eu gosto muito de mostrar a relação das pessoas com o espaço, como é que as pessoas usam o espaço, mostrar a relação da escala, né, do edifício com a escala humana, né? Essa coisa das pessoas aparecerem nas fotos de arquitetura é uma coisa mais recente, né? Se a gente pega essas mais antigas aqui que está na apresentação, por exemplo, tem muito menos pessoas do que a gente está acostumado nas fotos atuais. Sim, tem arquitetos que não gostam que apareça, inclusive tem revistas que não autorizam você colocar, não querem, a linha editorial da revista não permite que você tenha pessoas. Então, mas nem aquela pessoa passando assim, não, mas aí é uma questão de linha editorial, a revista não quer que apareça, não quer pessoa, quer mostrar só o espaço, mas eu acho que você precisa humanizar o espaço, a arquitetura foi feita para pessoas. É isso que eu fico pensando. A arquitetura sem as pessoas não tem sentido nenhum. Então você fica com aquela coisa, sei lá, fria, né? Fica uma fotografia mais fria. Eu acho que a pessoa usando o espaço dá um pouco mais de vida para a imagem. Eu inclusive estava vendo um tutorial aqui, tipo 10 dicas para suas fotos de arquitetura serem legal. Uma delas é isso, né, não deixa de incluir gente na foto, porque a arquitetura foi feita para pessoas. Não faz sentido, Eu queria explorar um pouco mais ainda essa ideia da tua visão sobre a foto e tal. Houve alguma ocasião em que o arquiteto rolou uma, como é que eu posso dizer? Um conflito entre o que o arquiteto estava querendo e a maneira como você enxerga, sei lá. Com certeza, já teve vários casos que... Eu sei que não foi com a gente, mas... Vocês deixam livre para trabalhar. Carta branca. Às vezes a pessoa quer mostrar uma coisa do ângulo que ela quer. Não, eu fiz uma foto aqui de baixo para cima que ficou incrível. Aí você chega lá e não é tão incrível. Não é incrível, cara. Às vezes eu faço a foto, entrego para ele, depois eu faço a minha com o meu ponto de vista, né? E aí você convence o cara. Isso aqui é o que você queria, isso aqui é o que dá para fazer, né? Porque às vezes o cara não sabe o potencial. Mesmo você arquiteto, você pega o seu cliente, o cara não é leigo, você não sabe o potencial que tem de sair dentro daquele terreninho dele. Vamos fazer essas colunas jônicas aqui, vai ficar lindo, entendeu? Eu falei, então, vamos concreto, né? E você chega a fazer também fotos mais de detalhes, assim? Ou... Sim, com certeza. Eu acho legal explorar na arquitetura também a questão das texturas, né? Então de repente você olha lá, essa luz batendo aqui revela toda essa textura desse material. Então você faz uma foto faz um enquadramento da luz batendo no concreto e mostrando
as ranhuras, assim, E aí você vai construindo a imagem mental do edifício, né? Então você mostra uma foto desse ângulo, mostra de outro ângulo, aí teu cérebro já vai começando a construir o espaço. Aí você olha aquela textura, então esse material que eu tô vendo aqui de longe é isso aqui. Mesmo que você não tenha uma foto do todo, né? Você pode ter a foto. Eu acho que assim, o legal da fotografia de arquitetura é você mostrar o lugar onde a arquitetura está inserida. Então você fotografou o contexto, aí eu fotografo a arquitetura naquele contexto, aí fotografo aquela paisagem, a arquitetura está pequenininha ali no fundo. Aí depois eu vou chegando mais perto, aí mostro um pouquinho da casa. Depois eu mostro um ângulo, sei lá, de uma fachada. Aí depois eu vou mostrando, aqui eu tenho uma entrada, um acesso, sei lá, um lugar por onde eu acesso. Depois eu mostro dentro desse acesso para fora. Então você vai construindo. Como se fosse um caminho mesmo, né? É um percurso visual, né? Você constrói um storytelling, parece. Você consegue, exatamente isso. Você cria uma historinha sobre aquele prédio e cada fotógrafo vai ter um ponto de vista. Exato, uma maneira de contar. Eu ia te perguntar uma coisa, cara, que assim, eu já tive situações de estudar edifícios, né, estudar prédios, ver até fotos. E a gente tem uma sensação olhando aquela foto ali, porque a gente sabe que os caras que tiram foto, eles têm como é que fala, uma perspicácia ali para poder esconder umas cagadas, né? Passa o Photoshop sem usar o programa. E aí, muito bem, então você vê a foto, putz, lindo. Você chega no lugar, eu vou exagerar, vou pegar um lugar que não vou dar um exemplo, pelo menos não agora. Vamos ver se eu me animo, depois eu dou um exemplo. Mas sei lá, você viu foto pra caramba e tal, e chega no lugar, né? E aquilo te dá uma certa frustração enquanto edifício mesmo. Então, exatamente, nessa viagem que eu fiz, eu tive essa frustração. Tem uma ponte, você via as fotos na internet, que ponte linda, tem não sei o quê. Aí eu cheguei por cima da ponte. Você lembra? É na cidade de Honda, eu não lembro o nome da ponte, mas é uma ponte que liga a cidade nova com a cidade velha. É uma ponte linda, mas como eu cheguei por cima, eu falei, é isso aqui. Tá bom, fiquei meio frustrado, mas aí depois tinha uma trilha que você fazia, e você ia descendo a trilha, de repente a ponte aparecia assim, aí você fala, puta que pariu. Aí você vê. Então aí que tá, depende do ponto de vista onde você tá, você escolhe o ângulo que valoriza mais aquela foto, né? Entendi. Mas na verdade, claro, eu vou admitir que a foto sempre busca valorizar o melhor, né? Mas realmente, eu estou tentando lembrar de algum caso aqui que foi muito drástico, assim, essa eu vou fazer uma foto do Samuca, se eu fotografar, sei lá, o braço, vamos fotografar o braço dele, aí eu vou fotografar esse rostinho bonito. Isso aí a foto vai ficar top. Mas modelo tem isso, né? Ele tira a foto de um lado que sai melhor que do outro. Então é tudo questão de ponto de vista. Então, mas além de uma questão, é claro, mas aí tem uma coisa que a foto nunca vai resolver, que é, por exemplo, a questão do uso desse espaço, né? Porque assim, você pode fotografar um espaço lindamente, ele ser fotografado de uma maneira maravilhosa, a luz, tudo incidindo perfeito, você vê aquele edifício lindo. E você chega lá, ele é lindo. Só que o uso, a função, deu uma quebrada. Por algum motivo, não sei, isso aqui parece largo e tal, mas a gente tá andando aqui, tem tanta gente aqui, acho que não é tão largo assim, deveria ser mais. Ou enfim, o pé direito, olhando na foto, parecia tão agradável, aqui tá parecendo muito alto. Porque você tem a percepção visual, mas você como ser humano tem outras percepções. Na hora de usar aquela coisa e tal. Você tem alguma... Visualmente aquilo é bonito, mas funcionalmente não rolou muito. Por exemplo, tem muita gente que reclama do nosso querido Calatrava, né? As fotos, os edifícios deles são... Foi meio irônico. Na verdade, os edifícios do Calatrava, eles são altamente fotogênicos. Altamente. Você não gosta do Museu da Manhã? Muda de assunto. Não, por exemplo... Achei as fotos ficou incríveis. Então, é altamente fotogênico. Eu acho que isso não é fotogênico. Agora... A arquitetura tem outras questões além do visual. Exatamente. Porque, por exemplo, você pode fotografar um prédio que está lindo, mas você entra ali dentro e está abafado, o cara não pensou no tratamento térmico, né, acústico, térmico, sei lá. Então, é isso que eu... questão estrutural, o passar do tempo, como foi feito. Então, mas tem edifícios, por exemplo, eu estive lá, acho que eu já até comentei em algum podcast aqui, uma obra aí, inclusive eu vi esses dias no Arcdale,
um edifício do Louis Kahn, que é aquele Instituto, Schalke Institute. São duas lâminas, assim, edifícios, na verdade, colocados em posição paralela, né? E no meio deles tem um córrego, um fio de água. Muito bem. Você foi nesse? Eu fui nesse edifício. É emblemático, assim, é uma das obras-primas do Louis Kahn. E muito bem. Esse edifício, eu vi as fotografias dele, realmente as fotografias eram sempre as melhores possíveis. Não um lugar para tirar foto, cara. Não tem como errar. Você mira em qualquer lugar, fecha o olho, pá, você acerta. Porque é muito bom. É muito legal. Muito bem, e aí eu fui lá, né? Cara, e a sensação que eu tive é que era mais legal lá do que na foto ainda, é espetacular. Era melhor ainda. Muito. É porque o que eles estão aqui dando essa risadinha, porque eu sempre falo bem do Louis Kahn, que eu sou fã. Depois do Renzo Piano. O Louis Kahn e o Renzo Piano. Mas enfim, este exemplo específico, a foto, na verdade, não precisou ajudar nada, porque o edifício é primoroso e, apesar do passar dos anos e tal, mesmo aquela, tem uns pedacinhos de madeira, mesmo a madeira meio descascada, até aquilo torna uma textura que dá um contraponto com o concreto. É a verdade, né? É a verdade do edifício. É isso aí. E não fica, mas você não vê que é uma coisa deteriorada, você vê que é uma coisa realmente só é a ação do tempo em cima do prédio. E tinha o filtro também, Samuel, que é um admirador. Tem esse filtro que faz toda a diferença. Mas esse me parece um exemplo muito interessante ao contraponto de alguns edifícios. Eu não quero também demonizar o Calatrava aqui, apesar de que a gente já fez isso em outras ocasiões. Alguns edifícios dele, na verdade, a ação do tempo realmente não envelhece o edifício, deteriora ele. São coisas diferentes, né? Eu tinha o Afonso Rizzi. Sim. O Afonso Rizzi falava que ele gostava muito do tijolinho. Não sei nem se é ele que falava ou ele ouviu de alguém, mas que o tijolinho ele tem uma capacidade de envelhecer bem, né? O tijolo. Então fica bonito. Você vê edifícios antigos, o tijolinho já está meio esmorecido, mas ainda é bonito, né? Quando você está projetando, você tem que pensar na ação do tempo também, né? Porque você projeta está lindo, mas você não pensou como que a chuva vai bater naquela fachada, então daqui 2 meses está tudo sujo. Se você fizesse um detalhezinho que fizesse uma pingadeira ali, já resolvia a fachada. Então, isso é uma questão que a fotografia pode disfarçar no primeiro momento. O cara pode conseguir pegar um ângulo ali e tal e dar um migué nisso. Até por isso que os arquitetos gostam de fotografar logo que inaugurou a obra. Ficou pronto, manda pau. Porque daqui 2, 3 meses o pessoal já começou a usar, já riscou parede, a fachada já está suja. Principalmente interiores. Não, e mais. E, na verdade, aí a Elis acho que até tem alguma coisa a dizer nesse aspecto. Por exemplo, a gente fez projetou um edifício que o Léo fotografou, que tinha muita vegetação. Só que foi uma vegetação que foi plantada lá. Então, as primeiras fotos pareciam um jardim ralo. Por quê? Porque a plantinha ainda estava se habituando, né? Se for tirar uma foto agora, é outra perspectiva. O matagal já, como a paisagista projetou, né? Então isso faz uma diferença muito grande também. Na verdade, a ação do tempo ali, do ponto de vista da natureza mesmo. No caso do projeto de paisagismo, ele sempre inicia com uma carinha, vamos dizer assim, mais tímida, né? E depois, é claro, com o tempo, dependendo de qual for a vegetação, isso vai tomando forma e ela é livre também, né? A gente pode até projetar, mas assim, a gente não pode domar e falar, vai ser assim, isso que é mais interessante também. Ela vai parar de crescer aqui. Você pode, através de podas e tal, mas assim, o legal é que às vezes você acha que ela vai para a esquerda e ela vai para a direita e ela vai incorporando ali no cenário. Então, sem dúvida, para a fotografia do lado do projeto paisagístico, a gente tem que esperar um bom tempo, né? Um bom tempo, dependendo, claro, da vegetação, para tirar as fotos, que aí fica mais interessante. O tempo da planta desenvolvendo no melhor. Ela, na verdade, compor a arquitetura, né? Nesse caso, ela realmente fazia parte do edifício. Sem todo o projeto paisagístico, o sentido não ficava pleno ali, né? Mas acho que a fotografia também ela tem uma questão importante, que é você divulgar a arquitetura. Então, por exemplo, a arquitetura moderna brasileira, ela não era conhecida no exterior. Então, teve uma exposição que foi feita, a Brasil Builds, foi uma exposição que foi feita no MoMA. Eles mandaram um fotógrafo para cá para passar, sei lá, uma semana, fotografando a arquitetura brasileira desde o colonial até a arquitetura moderna. Então, o cara passou um tempo aqui fotografando a arquitetura brasileira e fez uma exposição lá.
E essas fotos fizeram com que a arquitetura brasileira tivesse um reconhecimento internacional, que até então não tinha. Então, você vê a importância que a fotografia teve para a arquitetura brasileira, de um reconhecimento no cenário internacional. Na verdade, isso me faz até pensar numa coisa, até que parece meio óbvia, mas é muito... É uma coisa assim para a gente refletir, né? Qual a possibilidade que a gente teria, por exemplo, de ver, ou até de entrar no edifício, de estar no edifício, por exemplo, projetado na China, hoje em dia, alguns edifícios complexos, né, da Zaha Hadid, pós-morte, né, algumas coisas que ficaram que ela fez, até quando estava viva, enfim, e de outros arquitetos também que estão do Big, do próprio Big, que o Danilo vive falando aqui. Você quer dar um exemplo aí, Satoshi? Não quero. Satoshi tá tímido. Enfim, desses caras que fazem coisas realmente que está fora da nossa realidade, se não fosse uma boa fotografia, né, um bom enquadramento e tal, mostrando isso como seria, a oportunidade da gente visitar e ver esse lugar remota, é zero praticamente. Além disso, tem o Google Earth. Eu até estava comentando outro dia com alguém aqui, falando que eu já viajei pelo mundo inteiro, eu vou no Google Earth aqui na rua. Dentro do museu, não precisa mais viajar, né? Mas aí acho que entra naquela coisa igual da fotografia, né? Você sentiu o espaço, né? É outra coisa. Mas tem lugar que você não faz questão de ir também. Tem lugar que você não faz. Eu fiz uma viagem para Chicago e eu, claro, tinha a intenção de ver coisas do Mies van der Rohe e do Frank Lloyd Wright, que tem muito lá. Né? Não, são dois caras que eu admiro bastante. Imagina que você deve falar muito deles. Eu sou dos mesmos. Muito bem, eu passeando por esses lugares aí, uma das grandes alegrias que eu tive foi entrar na faculdade de arquitetura lá, que o Mies van der Rohe projetou. Não lembro o nome agora, tem um nome específico até. Tudo em estrutura metálica e tal, aquela coisa livre, né? E realmente eu tinha visto aquilo só por fotos, né? E tinha estudado bastante, que é um edifício que eu gosto. Eu cheguei lá e me impressionou muito, assim, realmente é muito bonito, é um espaço gostoso de estar, né? Diferentemente, e aí não por uma questão de demérito, por ser pior, mas é que a foto, no caso por exemplo, eu fui naquela Ruby House, é uma das casas que o Frank Lloyd projetou. É um edifício lindo, primoroso também, uma casa muito bonita, você vê que os detalhes são... Mas ela já é uma... E aí eu acho que por conta da época que foi projetado, do estilo até do Frank, carregado, né? Madeira, o pé direito mais acanhado e tal. Então é um lugar que você já sente... A foto dava para você uma grandiosidade, uma coisa que na realidade ali não tem. É um edifício, mas de novo, não quero botar isso em demérito, pelo contrário, é linda a casa. Mas é a sensação diferente que eu tive em relação ao edifício do Mies van der Rohe. E isso eu fiz essa comparação depois com as fotos que eu tirei. Né? Tirei uma foto lá, tirei uma nos dois. Né? E realmente eu consigo depois, o meu cérebro consegue fazer essa avaliação dessa diferença. Né? Putz, isso aqui é um espaço esplendoroso, esse daqui é um espaço mais acanhado. Né? Mas enfim... Mas é que foto de residência eu acho que é um pouco mais complexo, né? Como vai mudando os moradores, e vai tendo reformas, usos de famílias diferentes, altera muito do que foi no início. Além do que nesse caso, eu estou comparando uma escola de arquitetura, que é um edifício que tem, sei lá, 7 metros de pé direito e um vão de 30, uma casa, que são cômodos. Então, tirando essa questão, né? Eu estava mais relacionando assim, mesmo porque, Satoshi, as fotos que eu peguei previamente, antes de estar lá, eu até procurei umas fotos para ver o lugar que era certinho, para não errar o edifício, né? Principalmente a casa, a Ruby House, um monte de casa bem parecida. Todo mundo copiando, cara. Era um foto de arquitetura mesmo, porque já eram edifícios emblemáticos, então os caras tiravam a foto, você vê que o enquadramento era o mesmo, de fora, né? Então, a tentativa de fazer com aquilo é como se fossem dois museus. Esse é um museu que é uma escola de arquitetura e esse é um museu que é uma casa. Você entende? Então, é meio que uma mesma perspectiva, assim. Mas eu concordo com você, são coisas distintas. Né? A casa realmente sofreu intervenções das pessoas. Né? Ela tem por que ser diferente nesse aspecto mesmo.
de hoje, assim, né, no Brasil a gente tem alguns fotógrafos, né, de arquitetura. E como que é para você, assim, você acaba se inspirando de alguma maneira? Com certeza, você olha o trabalho dos fotógrafos, assim como a gente, como arquiteto, tem o Louis Kahn, o Berkeley Wright como inspiração, os fotógrafos, a forma do outro fotógrafo construir o olhar também te influencia muito, né? Apesar de você sempre criar, você sempre vai ter o seu olhar, mas outros fotógrafos te inspiram, com certeza, a criar o seu próprio olhar, né? Você falaria sobre o Nelson Con? Não, eu gosto muito do Cristiano Mascaro também. Ai, né? Tem uma mulher incrível. Eu peguei um livro dele sobre Portugal, que ele conta justamente a questão de você ter paciência, porque a gente estava conversando na fotografia. Ele fez, enfim, uma expedição, o governo português convidou ele para fazer um trabalho de fotografar a arquitetura portuguesa desde a arquitetura mais histórica, né, até a arquitetura mais contemporânea, projetos do CISA e tudo mais. Mas tem uma diferença, né? Diz assim que o Nelson é um pouco mais, talvez, aquele olhar mais técnico. E o Cristiano Mascaro tem aquele olhar mais poético, né? Exatamente isso. O Cristiano Mascaro, ele tinha que fotografar uma igreja, e estava um dia meio nublado, estava num fim de tarde assim meio perdido. Aí ele parou o carro ali perto e de repente a nuvem abriu e saiu uma nesga de luz assim que bateu na fachada naquela hora que eu preciso fazer essa foto. Aí ele fez a foto, foi uma foto incrível. Então tem a sorte também que ele teve e a paciência, o olhar atento, né? E a sagacidade, né? Ele estava atento. Você diria que você se aproxima mais do Nelson Con, da tecnicidade do Nelson Con, ou da poética, ou da poética Na verdade, eu tento você não pode ter um olhar só técnico, você tem que ter um pouco de poesia, né, na fotografia, você tem que ter um pouco de... Mas você diria que você é mais poesia ou mais técnico? Depende do cliente. Não, eu acho que se você tem mais liberdade, você consegue ser mais poético, né? Se você não tem liberdade, você precisa partir mais para a técnica, você precisa simplesmente revelar ou mostrar o espaço, né? Mas se você, por exemplo, foto de viagem, você consegue ter um pouco mais de liberdade, você consegue criar um pouco mais, né? Construir a imagem da forma que você enxerga. E internacional, tem algum que você vale a pena a gente... Fotógrafo internacional tem. Eu gosto muito tem um olhar muito, muito sensível, assim, a Hélène Binet. Hélène Binet, ela consegue captar as texturas da arquitetura de uma forma muito, muito bonita, a forma como a luz incide também. Você vê que ela tem um olhar mais poético, né? Até me faz lembrar uma pergunta também que eu queria... sobre as fotografias preto e branco colorido. Sim, eu acho que a fotografia preto e branco, ela revela a volumetria, a forma, né, do espaço. Muitas vezes, às vezes, você tem uma cor que não está bonita, mas você transformando em preto e branco, você consegue revelar só a textura, só a forma, só a luz. Então, acho que o preto e branco ela revela o essencial, né, do edifício. A cor, ela às vezes agrega, às vezes não. Pelo jeito, ela vai muito no preto e branco, né? E a Hélène Binet, ela tem uma coisa meio... Ela não gosta de fotografia digital. Acho que o digital meio que banaliza. Então, até hoje, ela fotografa no analógico. Para ela, o digital, você faz um monte de foto lá no analógico, você tem que pensar. Eu tenho 36 fotos, 36 exposições ali, então tem que ter o melhor enquadramento possível. Você imagina, não existe selfie, né? Se a gente tivesse ainda na foto analógica, cara, tirar uma foto aqui, não, vou ter que gastar. Vou perder Não, eu acho que filtro eu não gosto de filtro não, mas eu acho que... Fala a verdade, vai. eu acho que não. Acho que tem que ser o mais natural possível. Você tem Instagram, né? Tem Instagram, @LeoJanTomás, se quiser seguir. Essa é uma foto mais de cidade, né? Mas é bonita essa luz entrando, né, pela rua, a cidade toda na sombra e a luz entrando e a presença dessa pessoa aqui. Né? Então, a fotografia tem muito disso, né? O momento certo, o momento ideal. Tudo bem, essa luz é linda, mas se esse elemento aqui, essa pessoa que está colocada aqui na foto não tivesse aí, talvez fosse outra imagem. E se não tivesse a luz, então? Se não tivesse a luz, já não... Nem seria. Então, é o momento, né? Não tem jeito. A fotografia é você ter a sagacidade que você falou de captar aquele momento ideal, né? A gente está olhando aqui agora uma foto que realmente parece um edifício, uma caixona, né? E tem duas fachadas visíveis na foto. Uma fachada está bem escura e uma fachada está com toda a luz possível.
do Columba Museum, do Peter Zumthor. Uma foto tirada em 2007 pela Helene Binet. E basicamente está tudo na sombra. O que ela queria mostrar era aquela fachada, que provavelmente foi uma intervenção numa obra histórica, né? Ela fez a exposição da imagem para aquela fachada. Tudo bem, a rua e a outra fachada não importavam para essa imagem. O que importava era aquela fachada. Então, tudo está na sombra e só aquela fachada tá iluminada, está exposta. Mostra bastante mesmo essa interação aqui do que é novo, do que é antigo. Sim, e graças a essa luz aí você olhando as outras fotos que ela fez do edifício, você vê que aí ela faz uma foto de detalhe que mostra a ruína com os vazios, né, as aberturas por onde entra a luz para dentro do edifício. Então é uma foto mais de detalhe, e aí você faz uma outra foto de dentro para fora, mostrando do lado interno como é que a luz entra e incide, né, sobre o material, É difícil a gente falar sobre fotografia sem olhar a fotografia. Não, mas tudo bem que a gente está vendo. Mas O ouvinte se vira. O ouvinte Ouvinte, você vai ver depois aí, você vai ter isso disponível. Vai dar um download depois. Ou você faz o seguinte, vai lá, dá um Google lá, pega lá Peter Zumthor, que é um arquiteto suíço, se não me engano, né? E procure, acho que nem precisa procurar a Helene Binet, porque acho que ela, por ser suíça também, procura algo que é parecido dos edifícios dele, provavelmente foi ela. Uma foto aí foi feita de baixo para cima, tá vendo? Mas tem uma questão de composição, né? Uma dramaticidade, né, no olhar. E assim, eu acho que ela, né, a Helene Binet e o Peter Zumthor, na verdade, parece que foi feito um pro outro, né? Porque ele é muito poético. Com uma sensibilidade poética. O cara é poético. Acho a luz é incrível. E ela, ele é um Tadauando suíço, né? Tadauando europeu, né? Você acha que tem arquiteto que pensa no projeto já pensando nas fotos? Eu acho que sim. Eu acho que é justamente isso que faz com que a arquitetura ganhe um pouco de poesia. Porque se você olhar uma obra do Cisa, não sei qual projeto que ele fez isso, mas você caminhando pelo edifício, do nada você vê uma janelinha. Aí você passa... Lá no sul do país, né? No Brasil. De Porto Alegre? Iberê Camargo. Iberê Camargo. Vai ter outro que você tá passando, de repente você vê uma janelinha, a janelinha enquadra uma árvore. Então é poético, né? Eu acho bonito você construir o espaço pensando na fotografia. É claro, né? Você pensar na arquitetura para a fotografia é importante, mas também a arquitetura tem outras questões que precisam ser pensadas, né? Então, visualmente, ótimo. Você constrói a imagem que você quer da arquitetura já no papel, né? Já vai pensando... não tem como. Você faz uma elevação do teu projeto, a elevação é uma você não faz o 3D para representar o espaço, você está construindo uma imagem. Isso é como funciona no cinema, né? A fotografia no cinema. Você vai construir a partir de desenhos, né? Até na sua apresentação tem ali o iluminado, né? Sim, então. Aquela perspectiva, né? Bom, foi legal pra caramba. A gente conseguiu conversar bastante sobre essa questão da fotografia. Isso aí dá um pano pra manga lascada, né, meu? Já pode entender. Dá pra gente falar. Se a gente fosse falar ainda de obras específicas, escolher algumas obras aqui pra falar dessa poética da fotografia. Nem falando da mentira na fotografia. Falando um pouquinho. Mas é verdade, deixa esse assunto ruim pra gente. Falando só das verdades na fotografia. Já que falou em mentira, você já pegou uma obra que era muito ruim e você teve que melhorar ela? Já, mas não tem como você melhorar uma obra com a fotografia. O que você pode fazer é escolher ângulos que valorizem... Esconder as lambanças. Exatamente. Aí tira a foto só da porta. Tira a foto. Tira aquelas fotos de poética. de detalhes. Você não tem arquivo concreto, pega uma soleira. A plantinha na telha. A torneira. Foi difícil todo. Não, tava sem luz, tava ruim. Mas, acho que foi uma resenha muito boa aí com o Léo. E conseguimos discorrer bastante sobre o assunto. Enfim, é um assunto meio que inesgotável, né? Dá pra gente falar bastante coisa. E agradecer o Léo aí pela disponibilidade, de ter vindo falar com a gente aqui hoje. Obrigado, Léo. Não, eu que agradeço o convite. Foi muito legal estar aqui para conversar um pouquinho sobre fotografia. Quem tiver interesse de acompanhar meu trabalho, meu Instagram é @leogiantomasi. Acho que na apresentação que a gente vai disponibilizar tem o site também, www.leogiantomasi.com.br. E acho que é isso. Obrigado mais uma vez, Léo. Satoshi, é com você. Bom, se quiserem mandar comentários, sugestões, enfim, qualquer coisa
sugestões aí, feedback, se alguém quiser participar, entre em contato aí com a gente. Nosso e-mail é podcast.arq2p@gmail.com. A gente está no Facebook também, Arq2p, e no Instagram, podcast_Arq2p. Agradecer o espaço aqui, o Power, e acho que é isso, né? É isso aí. Valeu, galera, mais uma vez. Um abraço Valeu. a todos os ouvintes. Valeu! Tchau, tchau. Falou! Ivan Ban. Ivan Ban. Vocês lembram daquela tempestade na Nova York? Mas metade da ilha de Manhattan ficou sem luz. O cara tava em Nova York, teve a sorte de conseguir um helicóptero, fez um voo e fez essa fotografia. Essa fotografia, assim que ela foi divulgada do mundo inteiro, a internet, né, já começou a compartilhar e foi uma foto muito divulgada.